O que é a graça do Evangelho? Ela é considerada a dádiva incondicional porque é conhecida pelo termo as riquezas da sua graça na Epístola aos Efésios 1:7. Sabendo que toda ela está em Cristo Jesus, antes, durante e depois, logo no capítulo 1 o apóstolo, guiado e inspirado pelo Espírito de Deus, escreve a respeito da eleição em Cristo feito a nós, os salvos pelo seu sangue. O apóstolo escreve qual é o propósito, qual é o desejo de Deus para cada homem elegido nele antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. O desejo é o propósito para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Entenda que a ênfase é Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai, antes da fundação do mundo, e que nele fomos gerados por Deus e para Deus, pois nisto consiste a predestinação. Para que tudo isto seja verdade, digo que Deus de antemão nos conheceu em Cristo. Cristo Jesus antecipou este conhecer. A predestinação consiste na adoção de filhos, o qual somos nós conformando-nos à imagem de Cristo Jesus, que é o louvor da sua glória. Em Jesus, Deus nos faz agradáveis em si mesmo, pois tornamo-nos filhos por adoção. Fomos predestinados para isso, sermos filhos de Deus por Cristo, a fim de, pela promessa da eleição antes dos tempos eternos, nos tornemos participantes da sua natureza pela graça que nos tem dado, em que o Espírito Santo, pela fé no Evangelho da nossa salvação, é o penhor da nossa herança da vida eterna, isto é, o resgate da propriedade de Deus, ou seja, somos nós quando edificados e transformados à imagem de Cristo. O Evangelho é o chamado. Muitos são chamados por Deus pelo Evangelho da salvação, mas nem todos crerão. Muitos crerão na mentira, por isso poucos são os escolhidos, poucos são os eleitos, nem todos desejam ser como Cristo. Ele é a expressão exata de Deus, o Pai. Então, mapeando sua mente, segue. 1. Segundo as riquezas da graça de Deus, pela graça a Deus, o Pai, nos elege os salvos, nos elege em Cristo na finalidade de sermos santos, irrepreensíveis e fiéis em Cristo, conformando-nos à sua imagem. 2. Também pela graça somos predestinados a sermos filhos por adoção em Jesus, semelhante a Ele, perfeitos como Ele o é. 3. E mediante a essa graça por Jesus Cristo, nascido de mulher na plenitude dos tempos, Jesus, cheio de graça e de verdade, operou a nossa salvação por meio da sua cruz, triunfando sobre o pecado, a morte e sobre a condenação eterna, anunciando-nos a redenção, isto é, a remissão dos nossos pecados, e propiciando-nos paz com Deus pelo seu sangue derramado. O Evangelho é o chamado de Deus para o homem, é o convite gratuito para a entrada na vida eterna. Este é o chamado. 4. Pela graça, mediante seu sangue, somos justificados, declarados justos. Consuma-se aqui a predestinação pela fé em Cristo, em que fomos adotados por Deus, seu Pai, agora nosso Pai. Passamos então a compartilhar da glória e dos sofrimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu Espírito Santo prometido torna a habitar em nós, o penhor e garantia de nosso direito conquistado por Cristo Jesus, em que Deus nos tomará para si por propriedade plena a seu tempo. 5. E pela sua graça, no instante desta tão esperada redenção que está se aproximando, para sermos transformados pelo seu Espírito de santidade, o qual com poder ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, confirmará a eleição da graça para que a imagem de Cristo em nós seja plena para sempre, para o louvor da sua glória. Possessão de Deus segundo a predeterminação, ou seja, para a convergência, a glorificação em Cristo e de Cristo, para Deus e seu Pai. Bendito seja o Senhor.